com a minha vida, com a sua vida. O Senhor, Ele interessa-se pelos nossos sentimentos. E a palavra de Deus, ela nos ensina que quando Ele veio, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E isso fala dessa obra completa de Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela nos ensina que aquele que espera em Cristo somente nessa vida, ele é o mais miserável dentre os homens. Nós entendemos essa palavra e isso nos ensina que os nossos olhos, eles devem estar no Senhor nessa vida, mas para além dela, para a eternidade. E de fato nós precisamos entender que, ainda que nós possamos ser tão abençoados aqui, se nós não resolvermos o problema do nosso pecado, nós vamos padecer eternamente. E essa não é a vontade de Deus. A Bíblia diz que Ele veio da parte de Deus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode dizer amém? Mas eu quero que você entenda comigo que ainda que essa seja, podemos dizer assim, a maior obra que o Senhor venha realizar em nossa vida, que é a obra da salvação, mas o Senhor, Ele também tem interesse naquilo que passa nas demais estruturas do seu ser. Então, olha, o Senhor, Ele preocupa-se com as suas preocupações. A Bíblia diz que Ele se compadece das nossas vidas. E sendo assim, a palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite, ela é uma palavra que nós já compartilhamos há algum tempo atrás, mas ela é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite, entendendo que o Senhor, Ele também quer operar nesse plano na nossa vida, amém? O Senhor, Ele também quer intervir nas situações desta vida. E eu quero então compartilhar essa palavra com você. Eu creio nessa noite que essa palavra, carregada com essa unção que ela mesmo traz, ela é uma palavra que visa tocar, talvez hoje na sua alma, ou tocar talvez sobre o seu corpo físico, porque a palavra de Deus, ela nos ensina que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é um Deus de milagres, amém? Por onde Ele passava, Ele realizava feitos extraordinários, e certamente os seus feitos, eles traziam um benefício para este tempo, para essa vida, para esse plano. E a palavra de Deus, ela nos fala de um encontro de um homem, de um cego. O seu nome é Bartimeu, e como cego que era, Bartimeu tinha uma necessidade, e a sua necessidade consistia em poder ver, consistia em poder enxergar. É claro que isso também fala sobre a cegueira espiritual que nos impede de ver a glória de Deus, de reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Mas nessa noite eu quero me ater a este plano, e eu quero que você entenda que o Senhor Jesus, Ele é o mesmo, Ele continua sendo o mesmo, amém? Ele não mudou, Ele continua se compadecendo, Ele continua tocando, Ele continua estabelecendo milagres, Ele continua fazendo coisas lindas e maravilhosas na vida daquele que dele se aproxima e na vida daquele que crê. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. E eu já declaro para você, no nome de Jesus, vá ativando a fé no seu coração. Marcos capítulo 10, vá ativando a fé no seu coração, porque o Senhor Jesus Cristo disse: se você crê, você verá a glória de Deus, amém? Aleluia. Verso 46, Marcos capítulo 10, verso 46. A palavra do Senhor diz assim: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim.
E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava, porque que ele perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente ele passou a ver e foi seguindo Jesus pela estrada. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Aleluia, aleluia. Amados irmãos, aqui o Senhor Jesus Cristo, Ele se nos apresenta como a fonte de todo milagre. A palavra nos coloca diante de um cego que tinha uma necessidade, a necessidade de ver. E essa sua necessidade, ela trazia sobre a sua vida muitas outras necessidades. Mas ele tinha um desejo claro no seu coração. E o seu desejo consistia em ver novamente. O seu desejo consistia em que seus olhos fossem abertos e ele então pudesse ver. Ele tinha uma necessidade que aqui ela não era uma necessidade espiritual, mas era uma necessidade física. Ele queria enxergar. Portanto, para que essa sua necessidade fosse suprida, o Senhor de fato precisaria tocar-lhe exatamente no alvo da sua necessidade, que era os seus olhos. Ele precisava, ele desejava ver. E as Escrituras, ela nos ensina aqui muito acerca dessa palavra. A Bíblia nos diz que o fato de ser cego colocava Bartimeu à margem da sociedade. Sabe, as nossas necessidades, elas nos privam. As nossas necessidades, elas nos impedem, elas funcionam como uma barreira que se coloca diante de nós e nos impede de ir além. E assim era Bartimeu. Por ser cego, Bartimeu, ele vivia à beira do caminho, declara a palavra do Senhor, e ele vivia esmolando, ele dependia das pessoas para que as suas necessidades mais básicas pudessem ser supridas. Mas aí diz a palavra do Senhor que numa certa ocasião, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava saindo de Jericó. Assim como ele fazia, ele saía daqui para lá, de lá para cá, ele estava sempre transitando. E a Bíblia diz que quando ele por ali passava e multidões o cercavam, e o alvoroço sempre se estabelecia, e ele então começou a ouvir. E ele fica curioso acerca daquilo que está acontecendo, e então disseram para ele: olha, é Jesus de Nazaré que está passando por aqui. Prontamente então ele começou a clamar. Ele levantou a sua voz e começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ali Bartimeu, ele começa então a revelar o seu coração, ele começa a expor a sua necessidade. Ele começa a declarar o desejo do seu coração. Ele clamava pela compaixão do Senhor. E é interessante que a Bíblia vai dizer para nós que nessa hora muitos começaram a retrucar para que ele se calasse, para que ele não continuasse a clamar. Mas sabe o que nós já podemos aprender aqui? Pelo menos duas verdades. E a primeira delas é que Jesus é aquele que oferece voz e vez àqueles que são destituídos de voz e de vez. Ele estava à margem, com a sua necessidade ou com as suas necessidades, quando ele levanta sua voz e ele começa a clamar, e muitos começam então a dizer que ele deveria ficar calado, mas a Bíblia vai dizer para nós que Jesus diz assim: olha, tragam-no até a minha presença. Uma
Uma segunda lição que a gente já pode aprender aqui é que a atenção de Jesus, ela se volta para Bartimeu. Isso revela tanto a sua misericórdia como também a sua compaixão. Amém? É assim que o Senhor se volta para Bartimeu. Mas eu quero que você entenda algo comigo, que a atenção de Jesus para Bartimeu também foi uma conquista. Porque muitos disseram que ele deveria se calar, muitos tentaram impedir a sua voz, mas ele continuou a clamar. Eu estou falando para pessoas que têm necessidades, as mais variadas, e muitas vezes nós clamamos para que a nossa necessidade ela seja suprida. Mas você já parou para notar que muitas vozes, elas querem se levantar para tentar abafar o nosso clamor, para que nós não venhamos a clamar. Mas a Bíblia diz que Bartimeu ele não considerou nenhuma dessas vozes, e ele continuou então clamando, e a Bíblia vai dizer para nós, cada vez mais alto, até que então ele chama a atenção de Jesus. Sabe, amados irmãos, Bartimeu ele nos ensina que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como foi na vida de Bartimeu, com misericórdia e também com compaixão, ela também pode ser uma realidade na nossa vida, desde que também nós não venhamos a esmorecer na nossa fé, e nós venhamos continuar nesse lugar, clamando cada vez mais, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Agora, como é que isso se tornou possível na vida de Bartimeu? A Bíblia diz que quando ele estava ali no caminho, ele ouviu que Jesus estava passando naquele lugar. Sabe, talvez uma das maiores necessidades do ser humano, ou talvez uma das suas maiores privações, podemos dizer assim, seja a questão da cegueira, pelo fato de você não poder ver. Isso traz de fato muitas limitações. Bartimeu ele não pôde ver Jesus, ele não podia ver Jesus, mas ele ouviu que Jesus estava passando por aquele lugar. Então, quando ele ouve que Jesus está passando por aquele lugar, o seu coração ele começa a se encher de esperança, porque ele já certamente havia ouvido que Jesus havia operado milagres semelhantes na vida de outras pessoas. Então ele entende que poderia ser a sua hora, que poderia ser a sua vez. Mas eu chamo a sua atenção para aquilo que a palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios 4:4, e diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, aqui a Bíblia diz que Bartimeu ele não podia ver Jesus, mas Bartimeu ele podia ouvir Jesus. E quando eu olho para essa história, eu vejo que, ainda que talvez nós não possamos ter uma cegueira física, mas muitas vezes nós temos uma cegueira espiritual que nos impede de experimentar esse milagre. Porque a Bíblia diz, olha, o Deus desse século, ele cegou o entendimento. E uma vez que o nosso entendimento ele é cegado, a Bíblia diz, olha, a luz da glória de Cristo, ela não resplandece sobre as nossas vidas. Então Bartimeu está ensinando para nós aqui que talvez a sua maior necessidade não era necessariamente a necessidade de ver, mas a necessidade de ouvir. Então quando ele ouve que Jesus está passando por ali, ele começa a clamar. Com isso eu quero agora eu quero que nós nos coloquemos nessa situação. E eu quero perguntar para você o seguinte: o que é que você tem ouvido? Ou a que você tem dado os seus ouvidos?
Sabe por que muitas vezes a fé, ela não opera nas nossas vidas? Porque a palavra de Deus nos ensina que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas muitas vezes não é essa palavra que nós temos ouvido. Nós temos dado mais atenção a todas as demais vozes que falam e dizem para nós: cale-se. E quando isso acontece, o nosso entendimento, ele é cegado, e a gente não pode ver a glória da luz de Cristo brilhar na nossa vida. E a Bíblia então diz para nós que ele ouviu que Jesus passava por ali, ainda que muitas outras dissessem assim: cale-se. Mas ele clamava cada vez mais, porque ele ouviu: Jesus está passando nesse lugar. Será que nós temos dado ouvidos ao nosso Senhor Jesus Cristo? Será que nós temos dado ouvidos à sua palavra? Será que nós temos nos inclinado a ouvir a sua voz? Porque essa palavra nos ensina que isso será o diferencial na nossa vida. Certamente, se Bartimeu ele tivesse dado ouvidos àquelas vozes para que ele se calasse, ele não experimentaria o seu milagre, porque ele certamente se calaria, o Senhor Jesus por ali passaria e não o chamaria até a sua presença. A palavra de Deus então nos ensina, queridos, que nós precisamos ouvir aquilo que Jesus tem falado. Nós precisamos dar ouvidos ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Essa é uma condição para que nós possamos experimentar do milagre do Senhor na nossa vida. Nós precisamos ouvir a voz do nosso Mestre. Eu não sei como você chegou até aqui nessa noite. Talvez você possa ter chegado aqui com uma confusão na sua mente de tantas vozes que têm falado, de tantas sentenças que têm sido dadas. Mas Bartimeu, ele escolheu aquilo que não poderia lhe ser tirado. Ele disse: olha, Jesus está passando nesse lugar, e é a isso que eu vou me ater. Amém? O Senhor Jesus, ele está entre nós. O Senhor Jesus, ele está nesse lugar, e nós precisamos inclinar os nossos ouvidos à sua voz. Mas a Bíblia também vai dizer para nós que Bartimeu, ele clamou ao Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 10, verso 13, a palavra diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga amém. Sabe, Bartimeu compreendia aqui que ele precisava de salvação. Ele compreendeu que ele nada poderia fazer por si mesmo, e ele precisava então de alguém que fosse maior do que ele e que pudesse então fazer algo pela sua própria vida. Quando ele clamou a Jesus, ele estava demonstrando fé. Quando ele clamou a Jesus, ele estava demonstrando confiança. Então, quando todos lhe disseram que ele deveria ficar calado, a Bíblia diz que ele clamava ainda mais. Ainda que os seus olhos lhe impedissem de ver as maravilhas operadas por Jesus, ele pôde ouvir as maravilhas que ele operou. E a Bíblia diz: olha, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, amém? Então o que é que isso fala para nós? Talvez você não esteja vendo aquilo que você deseja ver, mas a palavra está dizendo que se você ouvir a palavra dele, você então vai poder vislumbrar aquilo que você tanto deseja. Porque aquele que crê, diz a palavra do Senhor, ele vê a glória de Deus, amém? Então Bartimeu nos ensina que nós precisamos ouvir, mas que nós também precisamos clamar. E aí Bartimeu clamava cada vez mais, declara a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que pela sua insistência, Jesus ouviu Bartimeu.
Você consegue imaginar o que é uma voz clamando no meio de tantas multidões, no meio de tantas vozes na multidão? Mas a Bíblia diz que ele não desistiu. A Bíblia diz que ele perseverou. A Bíblia diz que ele continuou crendo. E a prova diz que ele continuou clamando. Ele sabia que ele precisava de Jesus. Ele sabia que só Jesus poderia mudar a história da sua vida. E ele então clamou. Talvez você possa ter chegado aqui nessa noite, eu não sei, talvez cansado, e aí o Senhor está nos ensinando por meio dessa palavra, que se nós continuarmos clamando, o Senhor também pode nos chamar até a sua presença, amém? E por que então que Bartimeu, ele continuou clamando? Porque ele percebeu a sua condição de miséria. Amados irmãos, a Bíblia diz que ele percebeu a sua condição e então ele apelou para o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos reconhecer onde estamos. Sabe, nós precisamos entender que a fé não se trata de negar realidades. Muitas vezes nós queremos, nos comportar ou aparentar algo que não é a realidade das nossas vidas. É como diz Luiz Hermínio, ele diz assim: não é pecado a gente ser gente, pecado é a gente querer ser Deus. E muitas vezes nós queremos nos comportar assim. A Bíblia diz para nós que há um tempo determinado por Deus debaixo do céu para todas as coisas. E dentre esse tempo existe o tempo da dor, existe o tempo da luta, existe o tempo da aflição, existe o tempo do choro, existe o tempo das necessidades. E nesse tempo é o tempo de nós levantarmos a nossa voz em clamor ao Senhor, reconhecendo que dele nós precisamos. E foi isso que Bartimeu ele pôde compreender. Enquanto todos clamavam dizendo: olha, você deve ficar calado, você deve ficar calado, ele clamava cada vez mais, porque ele dizia: eu sei aonde eu estou, eu reconheço a minha condição, e eu sei que somente ele pode fazer algo por mim. Então eu quero dizer para você nessa noite: olha, não é tempo de desistir, amém? Mas é tempo de você continuar clamando. É tempo de você levantar a sua voz e declarar ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu reconheço onde eu estou, e eu reconheço que só o Senhor pode me tirar dessa realidade. Essa é uma condição indispensável para aquele que se aproxima de Cristo. Nós precisamos reconhecer aonde nós estamos. E ali estava Jesus, diante da fonte, ou melhor, ali estava Bartimeu diante da fonte de todo o milagre. Estava ali um cego, estava ali um mendigo. Isso era a consequência do seu estado de miséria no pecado. Mas passava por ali a fonte da vista, amém? Passava por ali o Rei de Reis, Senhor dos Senhores. Passava por ali aquele que a palavra do Senhor declara que dele é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então o Senhor Jesus estava passando por aquele lugar, e ele reconhece o seu lugar de trevas, mas ele reconhece que por ali estava passando a luz, aquele que poderia mudar a sua história. Então quando ele percebe isso, ele não nega a sua condição de miséria, mas ele expressa o seu desejo por transformação, por uma realidade mudada e transformada que só Jesus poderia fazer. Sabe, irmãos, o que nós precisamos é: qual é a sua condição hoje? Como é que você se encontra hoje? O que é que se passa na sua mente, no seu coração hoje? Porque olha, o Senhor Jesus, ele está nesse lugar, amém? Então assim como ele mudou a sorte de Bartimeu, ele também pode mudar a sua sorte, diga amém.
Então continue clamando, continue dando ouvidos à voz de Jesus, continue esperando nele. Mas a Bíblia também vai dizer para nós que Bartimeu, ele creu em Jesus. Amém? Mesmo diante de toda a repreensão, mesmo diante de toda a opressão, Bartimeu, ele creu em Jesus. Eu e você precisamos continuar crendo. Amém? Porque é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação a palavra que diz: aquele que crê, ele verá a glória de Deus. E o diabo, ele vai querer fazer de tudo para matar a fé no nosso coração, para que nós não acreditemos, para que nós possamos desistir. Foi assim com Bartimeu e continua sendo assim comigo e com você. Mas mesmo quando todos lhe disseram para que ele se calasse, ele continuou crendo. Por isso eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida: continue crendo, diga amém. Amados irmãos, dentre tantas coisas que nós podemos falar sobre crer, mas de uma forma bem simples, nós podemos dizer: olha, que crer é acreditar. Então você precisa continuar acreditando, mesmo que as vozes que estão ao seu redor, elas queiram lhe dizer o contrário. Mas você precisa continuar acreditando, você precisa continuar confiando irrestritamente. Você precisa dar crédito absoluto à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Foi isso que Bartimeu ele fez. Bartimeu, ele creu em Jesus. Ele simplesmente creu. Ele entendeu que Jesus poderia mudar a sua sorte, poderia mudar a sua história. Então ele confiou. E por isso ele clamou. Como o cego Bartimeu, eu e você precisamos crer em Jesus, amém? Agora pense com você mesmo. Você tem crido em Jesus? Você tem confiado irrestritamente? Você tem confiado de maneira absoluta? Você tem esperado nele contra toda circunstância? Você tem depositado toda a sua confiança nele? Você crê que ele de fato é fiel para operar o impossível na sua vida? A Bíblia diz para nós que existem impossibilidades para o homem, mas todas as coisas elas são possíveis a Deus, amém? E uma palavra que fala diretamente a mim e a você. O Senhor Jesus Cristo disse: olha, aquele que crê em mim, aquele que confiar em mim, ele fará obras ainda maiores do que aquela que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Então quando o Senhor Jesus libera uma palavra sobre essa ao meu respeito e ao seu respeito, Ele está dizendo para nós duas verdades. A primeira é que nós seremos instrumentos para fazermos coisas extraordinárias em nome dEle, amém? E a segunda, que está atrelada a essa, é que nós também seremos aqueles que vamos receber, que experimentaremos dessas obras, amém? Assim como Bartimeu foi tocado por Jesus e os seus olhos foram abertos, ele creu. Sabe, irmãos, haverá momentos em que a fé ela se apresentará diante de nós como uma loucura. O Senhor Jesus ele disse assim: aquele que crê em mim, sinais os seguirão. E ele disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados. E ele disse: vocês vão expulsar demônios.
E ele disse: vocês vão falar em outras línguas. Amém? Você já parou para notar que para alguns aspectos dessa palavra de Jesus nós não temos tanta dificuldade de crer? Talvez para alguns de nós não tenhamos tanta dificuldade no aspecto do falar em outras línguas. Ou também nós não tenhamos tanta dificuldade em expulsar demônios. Tem alguns que até gostam mais do que outros de fazer isso. Você já parou para notar que quando se trata de ministrar uma cura, parece que nós bloqueamos? Mas a palavra, ela é a mesma. Então o Senhor Jesus está dizendo para nós que se nós crermos nele, nós poderemos experimentar coisas extraordinárias. Eu quero declarar no nome de Jesus para todo aquele que crê, que essa é uma noite de milagre, amém? É uma noite de cura, amém? É uma noite do sobrenatural do Senhor operando nesse lugar. É uma noite de libertação, porque nós estamos diante de uma palavra, que não é a minha palavra, mas é a palavra do Senhor. Palavra fiel, palavra poderosa. Querido, nós continuamos sendo a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus, ela nos declara: olha, sobre a minha igreja eu dou toda a autoridade, eu dou todo o poder. Então há um poder que opera nas nossas vidas, para que coisas extraordinárias possam se estabelecer na medida em que nós pregamos o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então talvez seja um tempo de nós sermos mais ousados, como foi Bartimeu. Porque quando todos disseram para ele: cale-se, aí foi que ele, sabe, não sei se existe isso, mas se revoltou na fé. Foi a revolta da fé. E ele clamou cada vez mais alto. E o Senhor disse: chamem esse homem até a minha presença. A Bíblia diz que Bartimeu, ele foi até Jesus. Crer em Jesus significa ir até a sua presença, amém? Tem muitas pessoas que dizem assim: não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas não consideram a sua presença. Isso não é fé. Bartimeu creu e ele foi até a presença de Jesus. É interessante que no ato de ir, a Bíblia diz que Bartimeu, ele lança a sua capa e ele corre em direção aonde está Jesus. Sabe, essa capa, ela representa aqui tudo que Bartimeu tinha. E aqui na região onde ele se encontrava, durante o dia é quente e durante a noite é muito frio. E essa capa era aquilo que lhe servia para lhe abrigar. Mas quando ele ouviu a voz de Jesus, dizendo assim: mandem trazê-lo até a minha presença, tragam-no até a minha presença, a Bíblia diz que ele dá um salto, ele se põe de pé, ele lança a capa fora, porque ele entendeu: olha, Jesus me chamou, então eu não posso estar preso a nada, eu preciso me desvencilhar de tudo. E ele creu que na presença de Jesus o Senhor operaria o milagre que ele tanto almejava, que ele tanto desejava. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não precisarei mais dessa capa, porque agora eu vou à fonte. E a Bíblia diz então que ele vai até Jesus, ele simplesmente foi. Você já parou para notar que nós temos dificuldade de simplesmente ir? Muitas vezes nós ouvimos a voz do Senhor, o Senhor está nos chamando, o Senhor está nos convidando à sua presença, e Ele quer operar milagres na nossa vida, mas nós temos uma capa que nos prende, algo que nos segura. A Bíblia nos ensina, Bartimeu nos ensina que com ele foi diferente.
Ele largou tudo e foi até Jesus porque ele cria. Ele cria em Jesus. Talvez a pergunta a ser feita aqui é: o que você precisa largar nessa noite? O que eu preciso deixar nessa noite? Você sabia que às vezes nós temos medo de vir até a presença de Jesus? Ou talvez, o que é que podem pensar ao meu respeito? Ou talvez toda uma vida construída, e você sabe que agora o Senhor Jesus está lhe chamando, e para você vir até a sua presença, você vai ter que largar tudo isso, mas muitas vezes você pensa e você tem medo, e você então resolve continuar com a sua capa. A Bíblia diz que Bartimeu, ele foi até Jesus. E sabe o que é interessante notar? Que nós vamos ver muito isso acontecer quando Jesus está diante de pessoas que têm uma necessidade. Jesus diz assim: Bartimeu, o que é que você quer que eu faça por você? Você concorda comigo que essa era uma pergunta muito óbvia? Mas Jesus pergunta: o que é que você quer que eu faça por você? Se você estiver entendendo bem, o que o Senhor está dizendo nessa noite é: o que é que você quer que eu faça por você? O que você deseja? O que é que você quer? O que é que se passa no seu coração? Quais são os teus anseios? Quais são os teus medos? Quais são as tuas necessidades? O que você deseja que eu faça por você? A Bíblia diz que Bartimeu, ele olha para Jesus, ele abre seu coração, ele diz assim: Senhor, eu quero ver de novo. Senhor, eu quero que os meus olhos se abram. Senhor, eu quero poder enxergar. Eu quero poder ver outra vez, declara a palavra do Senhor. Aí Jesus olha para Bartimeu e disse: vá, a tua fé te salvou. Mas sabe o que é interessante? Que Bartimeu não vai, Bartimeu fica. E quando ele vai, ele agora vai com Jesus. Era como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, para onde eu vou? Para onde eu posso ir, como disse Pedro, se somente tu tens a palavra de vida eterna? Bartimeu estava dizendo: olha, eu não tenho nenhum outro lugar para ir, eu só quero estar contigo, eu só quero estar na tua presença. O Senhor é a fonte, é o Senhor que me fez ver, foi o Senhor que me tirou da margem, foi o Senhor que me trouxe para o meio, porque ele vivia marginalizado, ninguém lhe lotava. Você já parou para notar, queridos, que é assim que acontece? Você já parou para notar que são poucos que notam aqueles que estão na margem? Quantas vezes nós não temos ido e vindo, e muitas pessoas estão ali na sarjeta, jogadas nas ruas, e muitas vezes nós fazemos vista grossa, nós não vemos. Eles não são notados. Assim era Bartimeu. Mas aí a Bíblia diz que Jesus, ele chama Bartimeu para o meio, e agora é inevitável, porque olha, todos têm que olhar para ele. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês estão vendo a condição desse homem? Jesus estava dizendo: olha, aquele que vem até a mim, ele é mudado. Aquele que vem até a mim, ele é transformado. Aquele que vem até mim, ainda que chegue cego, ele sai vendo. Aquele que vem até a mim, ele vive esmolando, mas agora ele vai ter uma dignidade de vida. Foi assim que Jesus operou na vida de Bartimeu.
E é assim que Ele continua operando na vida de todo aquele que se aproxima dEle. Antes os seus olhos estavam em trevas, os seus olhos lhe impediam de caminhar. Antes ele estava condenado na beira do caminho, mas agora os seus olhos foram iluminados e agora ele enxerga um caminho. A sua condição foi transformada. Ninguém que vem até Jesus permanece o mesmo. Jesus transforma. Jesus, Ele salva. Jesus, Ele muda a história da nossa vida. Bartimeu ensina para nós qual deve ser o nosso caminho. Amém? Como eu disse para você aqui logo no início, talvez você possa ter chegado aqui ouvindo tantas vozes, mas eu quero que você entenda que só uma voz deve ser ouvida, e essa voz é a voz de Jesus. Diga amém. Talvez você possa ter chegado aqui desistindo, mas Bartimeu nos ensina: continue clamando. Talvez você possa ter chegado aqui, quem sabe ainda relutando, achando que por você mesmo você pode mudar uma realidade. Mas Bartimeu reconheceu a sua condição de miséria e disse: é de ti que eu preciso, Senhor. E foi aí que a sua história começou a ser mudada. Bartimeu, ele creu. Bartimeu, ele confiou. Bartimeu, ele depositou a sua confiança no Senhor, e então ele foi até Jesus. É preciso vir até Jesus, irmãos. Você sabia que é possível estar num ambiente como esse, mas não estar diante de Jesus? É preciso vir até Jesus. E é preciso então tomar a mais importante decisão. Uma vez que eu venho até Jesus, eu decido não voltar mais para o lugar da sarjeta, não voltar mais para o lugar das esmolas, não voltar mais para o lugar da cegueira, mas agora eu vou seguir a luz, eu vou andar com Jesus. Amém? E esse Jesus, Ele está nesse lugar, e Ele quer operar na sua vida. Você pode se colocar de pé. Nós vamos estar adorando ao Senhor agora. Então preste bem atenção em tudo que nós declaramos aqui pela palavra do Senhor. Eu não sei qual a sua necessidade, mas você sabe. E essa é a hora. Eu queria que você pudesse imaginar comigo que, assim como Jesus estava passando, saindo de Jericó, o Senhor está passando nesse lugar. Amém? E aquele que for até a Ele receberá um toque de transformação, um toque de cura, um toque de milagre, um toque de salvação, em nome de Jesus.